Olá, estudantes, colegas professoras e equipes gestoras das nossas escolas. Chegamos ao nosso último encontro de 2021 e para este momento teremos alguns bate-papos que visam ampliar e fortalecer a participação de crianças e adolescentes em diferentes espaços, não apenas oferecendo a oportunidade para que se manifestem, mas sobretudo levando em consideração sua palavra e opinião. 2021 trouxe vários desafios. Nesse processo, enfrentamos as câmeras e foram 32 videoaulas com temáticas importantes que envolveram estudos e reflexões sobre a importância dos grêmios estudantis. Foram aprofundadas leituras e entendimentos sobre o Estatuto do Grêmio Estudantil, entre eles as instâncias deliberativas do Grêmio, como a Assembleia Geral dos Estudantes, Conselho de Representantes de Turma, o CRT, e Diretoria do Grêmio Estudantil. No que diz respeito à diretoria do Grêmio Estudantil, nós tivemos videoaulas com temáticas específicas que abordaram a função do estudante que gostaria de pleitear ou que estava atuando nos determinados cargos, como presidente, vice-presidente, secretário, diretor de esportes, diretor social e relações públicas, que é o cargo de diretor de comunicação, diretor de saúde, diretor de cultura, diretor de meio ambiente e a função de suplência. Falando em pleitear a vaga, vimos também como se dá o processo eleitoral, desde a constituição da comissão eleitoral à formação das chapas, o dia D do pleito eleitoral, a organização de um plano de ação para a gestão que vai assumir essa proposta do Grêmio. Além do estudo sobre o Estatuto do Grêmio, também foram tematizadas reflexões conceituais que aprofundaram alguns entendimentos sobre o que é o Grêmio Estudantil, quais as garantias legais previstas no país e no nosso estado a partir da Lei do Grêmio Livre de 1985, o processo necessário para a fundação de um Grêmio Estudantil. Entendimentos sobre cidadania, protagonismo, representatividade, convivência democrática, convivência no espaço escolar, a participação feminina, o uso das tecnologias, a importância do voto aos 16 anos e a voz desses jovens que querem e têm direito de participar das questões que impactam em suas vidas, seja no espaço da escola, seja no espaço da cidade ou sobre seu país. Vamos acompanhar agora, então, uma retomada dessas temáticas. Que retrospectiva, hein, gente? Foram, então, as 32 videoaulas, todas enfatizando o processo e o direito de participação. A gente sabe que a participação é um direito consagrado nas declarações internacionais e nas leis brasileiras, desde a Constituição Federal até o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas ela não acontece num passe de mágica. Trata-se de uma aprendizagem ao longo dos ciclos da vida. E o Grêmio Estudantil, no espaço escolar, é o órgão máximo de representação dos estudantes regularmente matriculados em cada escola. Ou seja, é o espaço de participação e representação dos estudantes. E falando em representação, vamos ver o primeiro trecho do bate-papo que tivemos com os representantes das principais entidades de representação estudantil do estado do Paraná. A presença das entidades como a UP,
que é a União Paranaense dos Estudantes, que o Thales representa, e a UPS, que é a União Paranaense dos Estudantes Secundaristas, que a Thaís representa, traz essa legitimidade, essa representatividade aos nossos estudantes. Tudo bem com vocês, gente? Oi, Alda, muito obrigado você, mais uma vez aí, pelo convite, né, da gente estar aí batendo bate-papo, e obrigado por dar essa oportunidade, né, para a gente estar aí conversando com os estudantes, nem que seja de maneira remota, infelizmente, né. Como a Alda disse aí, eu me chamo Thales, eu sou presidente da União Paranaense dos Estudantes, que é a entidade que representa aí todos os estudantes a graduação do nosso estado, né? A gente está há mais de 82 anos aí na luta em defesa da educação e também do interesse de todos os estudantes universitários aqui do nosso estado. Espero aí que a nossa conversa possa ser bem produtiva. Boa tarde, Alda. Boa tarde, Thales. Quero aqui agradecer o convite e esse espaço, né? A gente já vem aí contribuindo com algumas aulas, contribuindo de alguma forma para que a gente consiga fazer essa formação aos grêmios estudantis cada vez mais com a nossa cara. Como a Alda já havia falado, eu sou Thaís, eu sou presidenta da UPES, da União Paranaense dos Estudantes Secundaristas, é a entidade máxima de representação de todos os estudantes que ainda não ingressaram na universidade, né? Então, ensino fundamental, médio, técnico, pré-vestibular, ensino de jovens e adultos, e assim vai, todos aqueles que ainda não ingressaram na universidade. E é isso, um prazer estar aqui hoje e que a gente possa ter um bom bate-papo também. Eu queria que vocês contassem um pouquinho como é que foi esse desafio, né, das entidades de vocês, tanto da UP quanto da UPS, de levar esse processo. A Thaís acho que foi eleita, o Thales também foram eleitos num momento de pandemia, né, sem os tradicionais congressos que reúnem as assembleias, que tem todo aquele processo, né, de discussão. Como é que foi isso para vocês? Então, né, a gente sempre fala, né, que a gente não pode parar, né, os movimentos não podem parar, porque mesmo com um momento de tanta fragilidade, né, para os movimentos estudantis, para os movimentos sociais, até mesmo para a gente que é estudante, né, até mesmo os profissionais da educação que tiveram que se readaptar a esse momento de pandemia, né, ao virtual, ao online, a gente não pode parar, né, porque nós que somos aqueles e aquelas que defendemos a educação pública, né, o acesso à educação, a gente entende que os retrocessos não param durante a pandemia. Então, nós tentamos aí também se readaptar e se reorganizar a todos esses desafios que a gente enfrentou, né? Então, assim, não foi fácil, né? Acredito que ao nível universitário também foi muito difícil de se reorganização, né? Porque trazendo para a realidade das nossas escolas, né? Hoje, a taxa de evasão escolar é muito alta, né? Os problemas que a gente enfrenta na educação pública hoje eram problemas que já existiam, mas que se agravou, tipo assim, muito mais, triplicou a dificuldade das coisas, né? O número da evasão foi às alturas, a falta de acesso à educação, a falta de profissionais da educação também. Então, eu acho que esse momento de pandemia foi um momento muito, muito difícil, né? A gente está falando como se a pandemia ainda não existisse, mas a pandemia ainda existe, né? Então, está sendo um momento muito difícil, né? Está sendo um momento muito complexo, mas que a gente está conseguindo se readaptar e se reorganizar, né? Estamos conseguindo trocar gestões, né? Estamos conseguindo fazer eleições para grêmios estudantis agora, estamos conseguindo voltar a essa agenda que a gente tinha antes. Nós da UPES, a gente está, a UPE também, inclusive, a gente está rodando escolas agora nesse processo para falar sobre o Grêmio Estudantil, né? E para falar sobre esse processo que foi o estudante ficar fora da sala de aula, né? E aí, quando a gente vai nas escolas, a gente fala sobre a importância da escola pública, sobre a importância do estudante estar dentro da escola, né? A gente tem campanhas. Uma das nossas campanhas agora, nesse momento de pandemia, se chama Ninguém Tira o Trono do Estudar, que é uma campanha que fala sobre a questão da evasão escolar, que fala sobre esse retorno às aulas presenciais, né, porque a gente entende que é muito mais que protocolos de biossegurança, né?
o curso social, do porquê que o aluno voltou, do porquê que ele não voltou. Então, são inúmeras coisas que a gente vem debatendo. Já deve ter participado, né, de algum congresso, não sei, aquela alegria, né, aquela chuva de estudantes concentrados num lugar só, debatendo os rumos, né, da educação no nosso estado, no nosso país. E no final de tudo você eleger, né, uma nova diretoria. Assim, pesa um pouco no coração, assim, a gente fica um pouco triste, né, de infelizmente a gente não poder ter tido, né, um congresso, né, para a gente eleger, mas dos modos virtuais, da adaptação que todo mundo teve que fazer. A gente fez nosso congresso, nosso cenário, para que novas gestões pudessem adentrar e a gente reoxigenar, né, a nossa cidade aí. Como a Thaís falou, um período muito difícil, apesar de a gente já ter aí a tecnologia super a nosso favor, do WhatsApp, né, essa grande inovação que é o WhatsApp, da gente conseguir se comunicar com o estudante lá do estado de maneira remota e rápida. Isso às vezes não facilitou muito, né, muito pelo contrário, porque como a Thaís disse, a maior taxa de evasão escolar, da evasão universitária também foi durante a pandemia. E muito porque muitos estudantes não tinham acesso à internet, não tinham acesso a um aparelho de qualidade para você poder assistir às aulas, né? Então são N fatores assim que fez com que nós, entidades estudantis, também ficássemos impossibilitados de contatar esses estudantes, né? Contar principalmente as pessoas aí das grandes cidades que têm periferias, né? Interior também, é claro. Fica muito difícil para a gente, né? Se eles não estavam conseguindo acessar a educação, imagine nós, né? A educação universal que está em todos os cantos, imagine nós, entidades estudantis. Então, agora que minimamente estão voltando as coisas ao presencial, ao nosso antigo normal, a gente está vendo os resquícios, sabe, que a pandemia deixou no próprio movimento. A gente se manteve, até assim, atuante durante a pandemia. A educação, ela ficou muito frágil e foi atacada fortemente, assim, constantemente. Então, a gente precisou se manter ativo, né, para que de fato a gente conseguisse garantir pelo menos o mínimo da qualidade daquilo que antes a gente conhecia. Mas enfim, a gente está novamente aí voltando para as nossas bases, como a Thaís falou, ela está voltando para as escolas estaduais já voltaram. A gente está voltando agora para a universidade, algumas universidades estão voltando gradualmente, ainda não todas voltaram, mas aos poucos a gente vai conseguir reconstruir tudo que aquilo que a gente tinha lá em 2019, né? Que infelizmente 2020 veio e tomou tudo da gente de uma forma muito drástica. É um desafio grande, né, de manter essa base articulada aí. Vocês vão estar enfrentando isso de uma forma muito significativa. Eu vi muita coisa boa acontecendo. É lógico que assim, nesse processo todo aí a gente teve realmente esse processo de esses dados de vazão que a Thaís traz, realmente são significativos, a gente sabe que está ocorrendo, né? Nós temos aí na rede municipal de Curitiba um dado diferente, né? Até pelo cuidado que a gente vem tendo nesse processo, mas a gente sabe que esses dados são significativos no país inteiro. Mas eu vi muita coisa acontecendo de boa nesse momento de pandemia, que até me surpreendeu. Achei fantástico o Festival de Cultura que a UFSC realizou. Vocês conseguiram aí agregar uma diversidade cultural muito grande, de representatividade mesmo, né? Trouxeram elementos ali importantes, achei aquilo muito bacana, e acho que foi um desafio interessante de que vocês levaram à frente ali. A UP desenvolveu alguma coisa nesse sentido também, Thales? Ou como é que foi esse processo? Ou foi conjunto? Foi conjunto, né? Dado, né, as grandes dificuldades aí que a gente passava, né? Tá passando ainda. E durante a pandemia a gente fez diversas ações juntas, né? As duas entidades estudantis, a UPES e a UP, né? Essa foi uma delas, né? Que foi chamada aí o Festival do Paraná, né, que a gente conseguiu fazer assim, uma coisa que parecia impossível no começo, de pensar toda aquela estrutura, todos aqueles artistas que participaram, a gravação, qualidade e tudo mais. A gente conseguiu construir assim, um gigantesco
festival a gente conseguiu levar a cultura, né? É que assim, a cultura ajudou demais, né, as pessoas, né, no seu modo geral, a enfrentarem a pandemia, né, dentro de suas casas. Mas para além do festival, eu acho que você falou uma coisa interessante, né? Apesar da pandemia, muitas coisas boas aconteceram, né? Eu acho que essa capacidade que as entidades estudantis tiveram de se modelar durante a pandemia foi incrível. Olha que legal! Nesse primeiro trecho do bate-papo, vimos que o período vivido em 2020 e que ainda estamos vivendo trouxe desafios também para as entidades estudantis, mas que utilizaram a criatividade para continuarem fortalecendo o protagonismo estudantil. Acompanhem comigo o que traz o slide aqui sobre os estudantes. Vamos ler? Os adolescentes têm um jeito próprio de ser, de se expressar e conviver. São criativos, têm enorme vontade e capacidade de aprender e de contribuir. E, portanto, precisam ser ouvidos também. Participação exige intencionalidade de quem participa na medida em que se espera ou é sabido que do âmbito do processo participativo há não somente a intencionalidade de se fazer ser ouvido, mas também de interferir em algum processo decisório importante para a dada coletividade. Vamos ver o que nos fala a presidenta da UPS e o presidente da UPS sobre isso. A gente teve a participação da Mariane também, e de outros representantes que trouxeram a discussão sobre a lei do Grêmio Livre. E uma das questões que a Mariane nos trouxe na fala foi da dificuldade com relação ao respeito dessa lei, isso em termos de Estado, não é Curitiba, mas é em termos de Estado, dessa dificuldade que muitas vezes essa lei não é respeitada, no sentido desse. Eu queria saber como é que está esse processo, como é que estão essas discussões. Há essa dificuldade real mesmo no Estado? Estão conseguindo fazer esse debate com as equipes? Como é que está isso? Então, né, sim, é uma dificuldade real que a gente tem, porque a gente faz a formação dos nossos grêmios, a gente elege os nossos grêmios, a gente explica para eles o que é grêmio estudantil, né? Porque grêmio estudantil não é só passar recado nas salas de aula ou pôr música no intervalo. Isso é de praxe. Todo grêmio estudantil vai fazer, pôr música no intervalo e passar recado na sala de aula. Só que o grêmio estudantil não se resume a isso, né? O grêmio estudantil é um passo muito além de só essas duas coisas, né? O grêmio estudantil é a representação dos estudantes, o que os estudantes querem, o que os estudantes pensam, o que os estudantes precisam, né? Porque o grêmio estudantil é para a gente garantir que, de fato, a gente tem uma escola democrática e cada vez mais com a nossa cara. Para isso que serve o grêmio estudantil, para fazer inúmeros projetos, para fazer inúmeras coisas, né? Semana cultural, intervalos diferentes, fazer debates, fazer interclasses, gincanas, fazer projetos que desenvolvam também, né? Que falem sobre a questão pedagógica dos estudantes, que trazem essa questão de pensamentos, de críticas, né? Vamos fazer uma semana cultural, falar sobre as diversas culturas que existem no nosso país, a importância de cada uma delas. Enfim, Grêmio Estudantil serve para muitas coisas, né? Eu acho que é um processo até de fortalecimento da gestão democrática nas escolas. E na universidade isso também acontece, né, Thales? Às vezes esses embates mesmo de espaço. Talvez vocês até tenham um pouco mais de autonomia em termos de discussão, mas é um processo também que envolve participação e muita vontade, né, por parte dos estudantes. Em termos, né, criar as entidades base dentro da universidade, né, que são os centros acadêmicos, diretórios acadêmicos, os diretórios centrais dos estudantes, né, que é o DCE, dentro da universidade acaba facilitando um pouco, né, porque são alunos, né, no ambiente da universidade, já tem uma responsabilidade muito maior, né, para com os estudos, para estar ali dentro. A missão, assim, do aluno querer estar ali, não a escola quer que você esteja ali, né? Eu acho que os grêmios é um primeiro momento ali desse exercício da democracia mesmo, de estar discutindo, de estar trabalhando esse diálogo.
e aí a gente vai num crescente, que até que chegar na universidade, a gente espera que já se venha com toda essa construção aí mais consolidada, não, Thales? Eu acho que a gente vai avançando nesse sentido. Olha que importante a fala da Thaís e do Thales sobre a lei do Grêmio Livre e o quanto é importante a manutenção constante do diálogo para que, de fato, o direito à participação se efetive. Se buscarmos a definição de participação no dicionário, podemos encontrá-la em 3 sentidos que expressam, em sua essência, a ideia do próprio existir e do ser em comunidade. Exige, portanto, atuação, ação, atividade, desempenho, presença, cooperação, colaboração, envolvimento, contribuição, apoio, ajuda e exercício. Vamos ler aqui na tela esses 3 sentidos que nós encontraríamos e que são sinônimos destas palavras que eu trouxe para vocês. Ato de participar em alguma situação. Aviso, comunicação ou informação. Parte em algo dividido por todos. O direito à participação deve ser exercitado desde cedo. Na rede municipal de ensino de Curitiba, temos a experiência de um Grêmio Mirim que envolve estudantes do 1º ao 5º ano. São crianças pequenas, mas que exercitam seu protagonismo com a garantia de espaço, de voz e vez. Nos anos finais, temos grêmios estudantis em todas as escolas que atendem estudantes do 6º ao 9º ano. Adolescentes que, com toda a criatividade, expressam a visão crítica que trazem não apenas sobre a melhoria da escola, mas para a sociedade e seu país. A prática gremista se insere no chamado movimento estudantil, que visa fortalecer a participação dos estudantes. Vamos ver agora o último trecho do bate-papo que tivemos com o Thales e com a Thaís sobre o movimento estudantil. Vamos lá? Eu queria saber de vocês o seguinte: o que significa hoje o movimento estudantil? Eu acho que o movimento estudantil agora, né, principalmente o movimento estudantil secundarista, a gente luta para que o estudante esteja dentro da sala de aula. Como a gente falou aqui, né, o número de estudantes que tiveram que desistir da escola, desistir dos seus sonhos para trabalhar e ser a sua única fonte de renda, ser a única fonte de renda das famílias agora nesse momento de pandemia. E a figura que eu vejo do movimento estudantil, né, é de garantia das nossas escolas, é para garantir que as nossas escolas continuem sendo públicas, continuem sendo de qualidade, continuem atendendo os estudantes e para que, principalmente, os estudantes estejam dentro da sala de aula. Eu vejo hoje, né, como a principal luta do movimento estudantil, não só na pandemia, mas agora nesse pós-pandemia, vai ser de garantir que o estudante volte para dentro da sala de aula e que a gente consiga resgatar os estudantes de onde quer que eles estejam para voltar a sonhar, para voltar a estar dentro da sala de aula. Eu acho que o movimento estudantil, ele abre os nossos olhos para a gente enxergar a realidade do nosso país. Porque a gente vive muito na bolha, né? Tipo, eu tô aqui no meu bairro, e é isso, eu aqui no meu bairro, aqui no meu colégio, na minha escola, na faculdade, e a gente fica muito preso a isso, sabe? A gente acha que o mundo é aquilo dali que a gente está vivendo, e não. A nossa realidade aqui do Sul é diferente da realidade do Norte, do Nordeste, de quem está vendo no Rio de Janeiro. O movimento estudantil, ele é fundamental, porque também, como eu disse antes, a gente não se atém somente à educação, né? Se a gente vê, foi os movimentos de juventude, foi os movimentos estudantis que puxaram as principais lutas sociais que a gente conhece hoje no nosso país, a queda da ditadura, o Fora Collor, a gente derrubou o ministro da Educação também. E são coisas que não são somente a educação. Eu costumo falar que nós devolvemos a esperança para o povo brasileiro, né? Porque nós mostramos que é possível. O movimento estudantil assim, é extremamente necessário, independente de governo, independente de pandemia, independente de tudo, né? A luta pela qualidade da educação, ela é extremamente permanente, né? E como a Thaís falou ali, o nosso maior desafio para o ano que vem vai ser garantir a educação para todos. Então, mais uma vez agradecer a participação de vocês nesse processo de gravação das videoaulas e vamos esperar para o ano que vem
Então é isso, gente. Muito obrigado, foi um prazer. Se vocês conseguirem entrar nos perfis das entidades, da UPES e da UPES, lá vocês vão ter muitas coisas para ver, muitas coisas para ler, e é isso. Muito obrigado, Alda, mais uma vez. Te agradecer, como a Thaís falou ali, o primeiro contato, né, quando você me mandou mensagem, eu falei com a Thaís, meu Deus, gente, isso assim nossa, que eu fiquei assim maravilhado, né, porque eu nunca mesmo tinha visto isso acontecer, né, imagina uma Secretaria de Educação, né, tá fazendo isso, né, então parabéns, Alda, por esse excelente trabalho que tá fazendo com a galera. Tchau, tchau. Tchau, gente. Que delícia de ouvir esses jovens tão empolgados com o fortalecimento do protagonismo estudantil no nosso estado. E falando em representação e participação, acompanhe na tela um levantamento que fizemos junto aos estudantes do 8º ao 9º ano sobre quais temáticas eles gostariam de falar mais, ouvir mais nesse processo de participação. Vamos fazer a leitura de alguns. Acompanhem comigo. Na minha escola, quero participar sobre música no recreio, falar sobre a melhoria da escola, arrumar o ginásio, falar sobre a volta da robótica, ter mais informações sobre o que fazer no futuro depois da escola. E os tradicionais, lanche da escola não poderia faltar. Ouvir sobre outras culturas, ser ouvida e ouvir nos casos de desentendimentos, convivência, diálogos e fatos. Olha só que interessante aqui, uma melhor organização de horários e mais produtos de higiene para os estudantes, respeito com as meninas e diversidade religiosa. Olha que temáticas importantes. Com relação à cidade, questões sobre o meio ambiente, falar sobre racismo e melhoria de acesso às pessoas com deficiência, saber um pouco mais sobre os direitos, igualdade de gênero, ver mais representatividade, mais atividades esportivas, projetos com acesso gratuito, transporte público mais barato, melhoria das condições das ruas, menos buracos. Olha que interessante, nossos estudantes pensando sobre a sua cidade, muito próprio do que nós temos para uma cidade educadora. E sobre o meu país, quero participar, vamos ver o que eles trouxeram. Igualdade social e respeito. Queria ouvir mais sobre igualdade de gênero e ver isso acontecer, ou seja, não é só o discurso que interessa aos estudantes, eles querem ver isso na prática. Um país sem crimes e que ajude o povo. Saber escolher melhor seus representantes no governo. E a sociedade precisa se desconstruir em questão de homofobia e racismo. Fizemos também um levantamento sobre os sonhos e as perspectivas dos nossos estudantes. Olha só, não poderia deixar de faltar ali ser jogador de futebol. Afinal de contas, estamos no país do futebol. Ser escritor de histórias e dublador, ser policial, ter dinheiro e muito. Olha só, quanta irreverência dos nossos jovens e quanto é gostoso de ouvir essa fala deles. Ser designer em informática e confeiteira, fazer faculdade, trabalhar, conseguir uma casa própria, carreira estável. Olha as perspectivas de futuro que eles nos trazem. E olha que preocupante aqui quando a gente vê na questão dos sonhos, não tenho sonhos, não sei do meu futuro. E o quanto a prática gremista pode vir a contribuir com nossos estudantes nesse processo de buscar os seus sonhos, que realmente consigam realizar. Olha só, mais alguns sonhos aqui. Ser advogado, uma advogada e viajar pelo mundo. Ser psicóloga e bem-sucedida. Esperar me formar e comprar um carro. Ser artista e programador. Quero ser escritora ou talvez roteirista. Ou seja, não querem só participar, querem ser protagonistas. Olha que coisas interessantes, hein? E que realizem esses sonhos. Tivemos também para esse último momento de reflexão um bate-papo feito e enviado pela Escola Dorival Brito e Silva com a última diretoria eleita para o Grêmio Estudantil. Vamos ver? Oi, eu sou a Poliana Sofia Margantanã, eu tenho 14 anos e eu era diretora da Sharpa. Oi, meu nome é Maria Tereza Menades Ferreira, eu tenho 14 anos e o meu papel era ser vice-presidente.
Maria Tereza, você pode falar pra gente o porquê do nome da chapa? E qual que era o nome, né? O nome da chapa era Inovadores do Futuro e ele veio com a ideia de mostrar o que a gente queria fazer, que era inovar na escola. E, Poliana, você que teve a ideia da chapa, certo? Certo. E como que você escolheu as pessoas? Eu fui atrás de pessoas, acho que se comprometeria a fazer as coisas e dariam o melhor de si. E me diga, vocês participariam de novo do Grêmio? Sim. Por quê? Acho que pra fazer coisas a mais, porque a gente era muito nova e não tinha muita noção. Entendi. Mas foi uma boa experiência? Foi. Meu nome é Enzo Vieira de Carvalho, eu era do cargo de comunicação, tenho 13 anos. Meu nome é Letícia de Lima Alves, tenho 13 anos e meu cargo é diretora do meio ambiente. Meu nome é Júlia Sagatti, eu tenho 14 anos. Então, Enzo, você consegue descrever pra gente como que foi o processo eleitoral da campanha, das chapas, da eleição? Claro. Eu lembro que as chapas elas fizeram vídeos falando que elas queriam melhorar na escola. Lembro que teve uma carteirinha eleitoral, urna, as salas elas iam em uma, de um tempo. Era bem organizadinho assim. E antes da eleição vocês visitaram lá o TRE, lembra? Uhum. E eles falaram sobre como são as eleições. Uhum. Júlia, você lembra de algum evento que vocês fizeram? No Setembro Amarelo, nós distribuímos cartazes pela escola e a gente fez uma ação onde pessoas escreviam, como se fosse um correio elegante, escreviam coisas em X em papéis e entregavam depois. E para pessoas que elas conheciam e até quem não conhecia. E Letícia, o que te moveu a participar do Grêmio na época? Eu acho que foi a vontade de fazer a escola melhorar, ajudar as outras pessoas também. No meu cargo era meio ambiente, plantar coisas novas para ter uma área recreativa, para vocês dizerem. Entendi. Obrigada. Oliveira Luz Cruz, tenho 15 anos, meu cargo era de Relações Públicas. Meu nome é Yasmin Lacmin Bichini, eu tenho 13 anos e eu era diretora da saúde. Meu nome é Isabela Cúchula, eu tenho 14 anos. Conta pra mim, Isabela, por que você escolheu entrar pro Grêmio? Na época. Porque tinha muita gente entrando e eu fiquei com vontade de entrar também. Você queria participar? É. E me diz, Leonardo, tem alguma experiência que te marcou? Foi quando fizeram uma música. Era pro encerramento, né? Pra mostrar todas as experiências e o que foi. Lembra que foi o encerramento? Foi um vídeo, né? Acho que foi. Isso. Eu me lembro. E Yasmin, você seria do Grêmio novamente? Sim. Por quê? Porque eu gostei. Você gostou da experiência? Seja aqui ou no ensino médio, tem algum motivo especial assim que te move a participar do Grêmio? É que quando eu entrei, deu muito pra saber como que é. Daí eu queria entrar de novo pra saber como que é mesmo. Entendi. Você era bem nova na época, né? Entendi. Tá bom, gente. Obrigada. Como é bom ouvir nossos estudantes, hein? Mas para que a prática gremista na rede municipal de ensino de Curitiba realmente possibilite um exercício democrático e uma experiência única de cidadania, nós contamos com a parceria com o Tribunal Regional Eleitoral que desenvolve o projeto Eleitor do Futuro. Entre outros conteúdos, a transparência do pleito eleitoral para os grêmios estudantis. Vamos acompanhar então um bate-papo com a representante do Tribunal Regional Eleitoral, Mari Natsui Ogawa. Olá, Mari, seja bem-vinda a esse espaço de reflexão sobre o Grêmio Estudantil. A gente convidou hoje a Mari Natsui Ogawa, que é chefe de programas institucionais do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, e que vem já colaborando com as nossas videoaulas desde o início, não, Mari? Foram várias as tuas participações. Então, hoje a gente te convidou para trazer um pouquinho mais sobre o projeto Eleitor do Futuro. Sabe que é um projeto aí que agrega muito conteúdo aos nossos estudantes gremistas na prática da cidadania e traz outros elementos também para essa vida cidadã aí dos nossos jovens estudantes. Então, seja muito bem-vinda. Tudo bem com você? Tudo jóia. Obrigada, Alda. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o trabalho do Tribunal Regional Eleitoral, que vai além de preparar as eleições,
vai além de preparar urnas, mas também passa pelo preparo para a cidadania. Né? Preparar a eleição significa preparar também o eleitor. E é a nossa proposta por meio do projeto Eleitor do Futuro. A gente já tem feito, né, esse trabalho há algum tempo com a Secretaria de Educação do município, junto das eleições dos grêmios, e a nossa ideia aqui é reforçar e não só o convite para que os alunos participem das eleições do grêmio, participem, né, do Eleitor do Futuro, mas para que também entendam um pouco, né, estudem junto com a gente o que é cidadania, o que é democracia, qual que é a relação disso com a eleição, entendendo que o Eleitor do Futuro é uma forma da gente, já desde cedo, entender o processo eleitoral e a importância da eleição, a importância da escolha, né, dos nossos candidatos, dos nossos prefeitos, vereadores, enfim, entender o que é a representação ou representatividade política e a importância dessa representatividade na nossa vida. Bem bacana. Mari, conta pra gente assim, além de toda essa discussão, e é lógico, e assim, agrega muito mesmo essa questão desse exercício democrático no dia a dia, da participação no processo eleitoral, mas assim, o que significa para o TRE essa participação, assim, efetivamente, em termos até de liberação de recursos físicos, recursos humanos, porque eu sei que é como se fosse um processo eleitoral mesmo oficial, né, do que ocorre aí na nossa sociedade, né, isso para as eleições para prefeito, deputado, presidente. Eu sei que vocês se envolvem nesse processo como um todo mesmo, né, nessa garantia da transparência. Conta para a gente como é que isso se dá. Então, a proposta da Escola Judiciária Eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral, é nós fazermos um aprendizado sobre democracia e eleição. Então, a gente procura fazer o mais próximo de uma eleição oficial, justamente para que o aluno possa entender todas as etapas, o que envolve uma eleição, quais recursos precisam ser mobilizados, quantas pessoas são envolvidas, tudo isso. Então, para o aluno entender a importância disso, a gente faz uma eleição como se fosse uma eleição de verdade. A gente faz lá o processo de filiação partidária, né? O aluno, por exemplo, no caso do Grêmio, o aluno ele quer participar politicamente, né, da vida da sociedade, que nesse momento a sociedade que a gente está falando ali é a escola, que é um recorte menor da sociedade, mas é uma forma de participação política. Ele vai ter que procurar uma chapa do Grêmio, um grupo com que ele se identifique, que tenha propostas. Se ele não tem ainda esse grupo, ele vai ter que construir junto com os colegas, né? Vamos pensar o que a gente quer ofertar. Então, essa seria mostrar que para participar a gente tem que estar afiliado, tem que estar dentro de uma chapa. E a gente vai criando todas as etapas, né? A construção de propostas, que todo político, seja, se ele vai ser candidato, seja para prefeito, para presidente da República, ele tem que ter uma plataforma, né? Um plano de ação que ele está propondo como, né, a partir do momento que ele seja eleito. E aí os alunos também, eles vão ter que pensar propostas viáveis, sejam possíveis de serem implantadas, que tratem todos na escola com respeito, com dignidade, né? Que não passe por cima das questões legais da escola. Então, Mari, essa então é o processo de uma eleição parametrizada? Exatamente, uma eleição parametrizada é uma eleição onde a urna eletrônica é preparada, são inseridos dados reais que são dos estudantes da escola. Então, é um processo que envolve toda a escola, que a escola tem que fornecer os dados, e também os estudantes que têm que ter compromisso, a responsabilidade de estar ali na urna com o seu título eleitoral para votar. Que bacana. Então, o envolvimento do TRE nesse momento, né, no dia D, né, da eleição, é justamente com todos esses equipamentos. Vocês acabam acompanhando esse processo, liberando essas urnas todas preparadas. Exatamente. A ideia é que a gente possa fazer uma eleição bastante transparente, bastante, né, aberta, democrática, de fato, para dar legitimidade a essa eleição para a escolha dos líderes, né, estudantis, os grêmios estudantis. Eu creio que essa parceria da Secretaria Municipal de Educação com o TRE, a gente pode estar dizendo que ela está já consolidada. Isso já vem de alguns anos. Então, para além dessa contribuição que vocês desenvolvem todos os anos, né, durante esse processo eleitoral dos nossos grêmios, o que o projeto Eleitor do Futuro traz
para os demais estudantes das nossas escolas? Exatamente, Alda. É uma parceria que já vem de longa data e vem dando muito certo, que a gente consegue auxiliar na eleição do Grêmio e mostrando para eles que participação política e principalmente representatividade são elementos importantes e vão impactar na vida do dia a dia da escola. É um micro-mundo para eles perceberem como é que funciona a política na vida lá fora. É que a escolha do nosso candidato vai interferir na nossa vida, vai ter impacto, seja nas políticas para a educação, para a saúde, segurança, para tudo. Então, a gente busca, por meio desse projeto, mas também por outros que nós temos, alcançar os estudantes para que eles se engajem, venham participar mais politicamente, entendam a eleição de uma outra forma. Nós deixamos o convite aberto para que venham até o TRE conhecer os nossos espaços. Nós temos um programa de visita bem bacana, onde nós fazemos uma pequena fala, mas principalmente jogos educativos para mostrar a questão do que é participação política, o que é o processo eleitoral de uma forma lúdica e bem tranquila. E com isso a gente pretende realmente envolver todo mundo e pensar num futuro mais democrático, né, com estudantes querendo participar da vida política da cidade. Então, Mari, para a gente finalizar essa tua participação, e mais uma vez te agradecer essa tua disponibilidade em estar aqui conosco, eu gostaria que você passasse uma mensagem para os nossos estudantes. Alda, primeiro, assim, agradecer imensamente a você, a Secretaria de Educação, que tem nos dado esse espaço para discutirmos o processo eleitoral, a importância do voto, a importância de fazer o título aos 16 e votar de forma responsável. E dizer assim aos estudantes que se a gente quer uma cidade melhor, um bairro melhor, a gente não adianta esperar que alguém faça. Nós temos que também fazer a nossa parte. E fazer a nossa parte significa, principalmente, ter consciência, ter um voto responsável, entender que a minha parte é ir lá e votar, e não só votar, mas acompanhar o que o nosso candidato está fazendo, quais as propostas, né, o que tem acontecido na vida política. Muita gente costuma dizer assim, mas política é chato. Chato é a gente ficar privado de muitos direitos, de muitas possibilidades que a gente não está atuando mais politicamente. Então, o convite é para que todos realmente venham a entender que é muito pouco que a gente precisa. Participar politicamente e começa. Ser eleitor e, quem sabe, depois até ser candidato. Mas, para isso, a gente precisa entender um pouquinho sobre esse processo. E é para isso que a gente está aqui e conta com a parceria de vocês. Muito obrigada. Olha quanto envolvimento temos na Rede Municipal de Ensino de Curitiba para fortalecer a participação dos nossos estudantes. E falando em envolvimento, para finalizar, trouxemos uma homenagem às colegas pedagogas da equipe da Gerência de Gestão Escolar do Departamento de Ensino Fundamental, que estiveram envolvidas durante todo este ano nos estudos de conteúdos, elaboração das videoaulas e gravação. Foi um desafio assumido em prol da garantia do direito aos espaços de participação de todos os estudantes. Então vamos ver agora um pouco dos bastidores desses momentos e, aliás, esse último encontro ele teve um gostinho de bastidores. Perceberam que todos os bate-papos foram feitos no espaço do Departamento de Ensino Fundamental? No fundo dos vídeos vocês conseguiam ver a equipe toda desenvolvendo o seu trabalho no dia a dia. E chegaram nos estúdios e enfrentar os equipamentos tecnológicos, ou seja, enfrentar o luz, câmera, ação. Então vamos lá. Estudantes, espero que tenham aproveitado esses momentos de reflexões que foram construídos com muito empenho e alegria, sempre pensando no fortalecimento do protagonismo estudantil e na garantia da participação efetiva e de direito dos estudantes. Até!